do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que eu te acolho hoje para falarmos sobre um tema bem interessante. Para você que é casado, de namorado, de noivo, ou já casado, ou que pretende casar, nós vamos falar sobre esse tema. E pegando a palavra de Deus no Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós temos aqui, Deus nos diz que, por isso, o homem deve deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher e se tornarem uma só carne. Então, o homem e a mulher vão deixar as suas casas para se unirem em matrimônio e a partir daquele momento eles serão uma só carne. E aqui eu vou falar para casais de namorados, casais de noivos e casais já casados e aqueles ainda que estão solteiros, mas pretendem casar. A importância do matrimônio. Meus amados, o matrimônio é a primeira igreja. A família, o núcleo familiar é a primeira igreja. É ali que vai crescer uma criança, que ela vai ser educada, que ela vai ser formada com os ensinamentos de Deus, com a fé, é dentro do seio da família. Então, Satanás não quer que as famílias progridam, que as famílias sejam abençoadas, que os filhos tenham paz e união entre os casais. Não, Satanás não quer isso. Então, tudo que Satanás pode fazer para destruir a família, ele vai fazer. Ele vai colocar inimizade entre o homem e a mulher, ele vai colocar um filho rebelde, ele vai criar uma série de situações para que a família não cresça forte, amorosa, com fé, com pontos positivos. Entende? Por quê? Porque se ela cresce uma família feliz e Deus está no centro daquela família, isso vai atrapalhar os planos de Satanás. Então eu vou te dar aqui algumas dicas que servem para todos vocês. Isso com a minha experiência de casado, com a minha experiência de mais de 5 anos dando palestra em encontro de noivos, muitos anos acompanhando casais, aconselhando casais na igreja, sabendo das lutas que eu passei no meu casamento, que eu vejo as pessoas passando. Então, diante de toda a minha experiência, comigo mesmo e com as pessoas que eu acompanhei, eu quero partilhar com vocês alguns pontos que são importantes para que a gente possa fortalecer o nosso casamento, a nossa família e que ela possa crescer em Deus. Amém? Então, fica comigo até o final. Então, pontos importantes. Para você que está pensando em casar, que já casou, quando a gente escolhe uma pessoa para casar, não pode ser simplesmente porque essa pessoa é legal, acho que vai ser legal, se não der certo depois eu separo. Não. A gente não casa pensando em separar. A gente que é cristão, a gente casa, como o Gênesis fala, deixa pai e mãe para se unir com uma pessoa para se tornar uma só carne. Percebe? Então, quando eu vou escolher uma pessoa para casar, eu tenho que conhecer aquela pessoa. O namoro, o noivado é um momento de conhecimento. Saber se as limitações daquela pessoa eu consigo aturar. Tem situações que eu não vou aturar. Eu tive casais que eu acompanhei que depois a esposa veio se queixar comigo que o marido bebia muito. Eu falei, mas você não sabia disso antes de casar? Ah, sabia, mas eu achei que ele fosse mudar. Não muda. Eu costumo dizer muito nas minhas palestras, depois que casa, piora. Então, assim, saiba com quem você está casando. Veja se aquela é a pessoa que você quer como seu esposo, como sua esposa, se você suporta os limites dele ou dela, né? Porque isso é importante, isso vai ser para a vida toda. Outra coisa, mulheres, vocês não estão casando com seus pais. Então não espere que seu marido lhe trate como seu pai, vice-versa. Homens, você não está casando com sua mãe, você está casando com sua mulher. Então não espere que sua mulher faça tudo que sua mãe fazia por você. Vocês estão crescendo juntos. Então, o importante no casal é que eles estão saindo de suas casas, cada um com sua cultura, com seus costumes, que são diferentes, de casa para casa é diferente. Uma coisa ou outra vai ser parecida, mas são costumes diferentes. O homem deixa sua casa, a mulher deixa sua casa e vão criar a casa deles, a casa do casal, com os costumes que o casal vai construir junto, no diálogo. Então, ponto importante, conversem, dialoguem. Se algo não está bom, diga isso não está bom. Eu não estou achando, como é que a gente pode melhorar isso aqui? Por vezes eu vejo casais que não conversam, não dialogam. É importante o diálogo. Então, se algo não está legal, não espera crescer, pensando, daqui a 2 anos melhora. Não, isso só vai aumentando. Você vai colocando debaixo do tapete e aquilo ali vai incomodando. Chega uma hora que aquilo explode e você não vai suportar. Então, se algo não está legal, compartilha com o seu cônjuge. Não estou gostando disso aqui, eu acho que não ficou legal. O que você acha? Como é que a gente pode melhorar isso aqui? E aí, conversando, vocês vão se entender.
Não deixe que a mágoa ou o rancor se estenda durante o período da noite. Se durante o dia teve alguma discussão, alguma coisa, não vá dormir com aquela inquietação, com aquela raiva. Não. Antes de dormir, converse com seu cônjuge. Diga, ó, você fez tal coisa, eu não gostei daquilo que você fez, ou como é que a gente poderia mudar isso aqui porque eu não fiquei confortável com aquela situação. O relacionamento precisa ser aberto. Quando você tem um relacionamento, você não dá muita margem para que Satanás venha incomodar. Quando você fica guardando as coisas, Satanás fica no seu ouvido, ó, tá vendo? Olha o que ele fez, olha o que ela fez. Tá fazendo de novo. Percebe? E muitas vezes a pessoa vai fazer aquilo achando que está fazendo algo bom. Vou te dar um exemplo. Tinha um casal que eles fizeram 50 anos de casamento. Eu sempre conto essa história. E aí a esposa levou um café da manhã para o marido, né? Por 50 anos de casamento é uma bênção. E aí levou o café para o marido. E ele começou a chorar. E a mulher não entendeu por que ele estava chorando. Perguntou, meu amor, mas por que você está chorando? Eu fiz o café com tanto carinho. Aí ele disse, não, porque você me trouxe o pão, só a casca do pão sem miolo. Tem 50 anos que eu espero comer a casca do pão sem o miolo e você só me traz o miolo. E aí a mulher virou para ele e falou assim, é porque a parte que eu mais gosto do pão é o miolo. Por isso que eu sempre trazia o miolo para você. Ou seja, precisou 50 anos de casado para que depois de 50 anos a mulher fosse descobrir que o marido gostava da casca do pão e não do miolo. Percebe? É uma coisa simples, mas que a gente for ver no dia a dia, isso pode causar discórdia entre o casal, por falta de comunicação. Então, fale se algo não está legal, se comunique, deixe que a outra pessoa saiba que determinada situação te incomodou, que você não gostou de determinada atitude, para que a outra pessoa também tente mudar e se adequar àquela realidade que é mais confortável para você, percebe? Não deixe a discórdia, não vá dormir brigado com seu esposo, com sua esposa. Antes de dormir, se tem alguma situação que não está agradável, converse com ele, converse com ela, para que aquilo fique esclarecido. E algo muito importante, nós não casamos para ser feliz. Eu não caso buscando ser feliz. Eu preciso casar buscando fazer o outro feliz. Porque quando eu caso querendo ser feliz, eu vou estar esperando que a outra pessoa faça tudo para me alegrar, para me satisfazer. Está errado. Porque vai ter um momento que a outra parte, minha esposa, no caso o esposo, vai fazer algo ou vai deixar de fazer algo que você esperava que ele fez e isso para você vai ser horrível. Então quando nós casamos, eu preciso casar com o objetivo de fazer o outro feliz. Eu amo tanto a minha esposa que eu quero fazê-la feliz. E eu vou fazer o possível para deixá-la feliz. E aí, quando os dois têm esse mesmo entendimento, os dois vão fazer o que for possível para deixar o outro feliz e satisfeito. Agora, se eu caso querendo ser feliz, eu vou querer sempre que o outro esteja fazendo algo para me satisfazer, para me alegrar. E não fazer nada para me decepcionar. O único que não nos decepciona é Deus. Nós, humanos, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós somos limitados. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai decepcionar o outro. E isso vai acontecer, é humano. Entende? Então, nós temos que ter a consciência de que eu caso para fazer o outro feliz. E nesse exercício de fazer o outro feliz, o outro também vai estar com o mesmo pensamento de me fazer feliz. Dessa forma, eu consigo abrir mão de algumas coisas para que minha esposa fique feliz. Algumas coisas que para mim seriam até legais, mas que eu posso deixar de lado porque eu sei que isso não vai alegrar minha esposa. Então eu não vou fazer porque eu quero ver minha esposa feliz. Percebe? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento. Nós precisamos casar para fazer o outro feliz. Tentem caminhar juntos na criação dos filhos, tentem caminhar juntos na educação. Poxa, como é que a gente vai fazer nessa situação? Não tome a decisão por si só. Não é o marido só que toma, não é a esposa só que toma, mas tentem fazer tudo em harmonia. Os filhos percebem isso. Eu falo que eu tenho filhos. Os filhos percebem quando há uma harmonia. Quando não há, também já vi a situação. Pede alguma coisa para o pai, o pai não dá, sabe, eu vou pedir para minha mãe. A mesma coisa, aí a mãe deixa. Aí o pai não deixou, mas a mãe deixou. Eles começam a perceber, poxa, então eu vou sempre em minha mãe, porque é o elo mais fraco. Ou vice-versa, às vezes é o pai que é o elo mais fraco, né? Mas tentem caminhar juntos, inclusive nas decisões. Ah, tem uma decisão, vou falar com seu pai, vou falar com sua mãe sobre isso, depois eu te dou uma resposta. Os filhos têm que saber que os pais estão em comum união.
O Gênesis fala que você deixa o pai, seu pai e sua mãe para se unir ao seu cônjuge e a partir dali se torna uma só carne. Meu amado, minha amada, muitas vezes eu tenho visto homens que só vivem na casa da mãe, ou esposas que só vivem na casa dos pais. A prioridade quando você casa é a sua esposa, é o seu esposo. Depois vem os seus filhos. E depois vem os seus pais, avós. Então, tentem dar prioridade entre vocês. Vocês têm que ter um tempo de qualidade. Se a questão dos filhos não deixa que vocês tenham tempo para vocês, tentem organizar um período, nem que seja um dia na semana, para que vocês tirem um tempo só para o casal. Para namorar, para sair, para jantar, para dar um passeio, para caminhar na orla, para caminhar ali na praça. Fazer algo só vocês, para que vocês possam conversar, para que vocês possam se distrair. É importante esse momento. Tentem ter uma vida de oração juntos, tentem rezar, nem que seja um Pai Nosso, no início do dia, no final do dia, entregando a vida de vocês, o casamento, a família de vocês. Se puder rezar o terço, melhor ainda. Todo dia de manhã eu rezo o terço com minha esposa. A gente vai para a academia de manhã cedo, quando a gente está voltando, a gente volta rezando o terço, nós dois juntos. E aí a gente coloca na intenção do terço, nosso casamento, nossos filhos, nossos planos, nossos sonhos. Tentem ter uma vida harmoniosa. Não deixe que os filhos percebam quando algo tiver uma discórdia entre vocês. Não tem alguma coisa que não está legal? Não fique gritando, nem homem com mulher, nem mulher com homem. Se alguma coisa não está legal, reserve um tempo, converse com sua esposa, separado dos filhos, ou no quarto de vocês, ou saiam para dar uma volta e vocês conversam, para que os filhos não percebam esse clima ruim dentro de casa. Não deixe que chegue nesse ponto. E se chegar uma situação que está insuportável, busque uma ajuda. Seja uma terapia de casal, seja conversar com um sacerdote, com uma pessoa, um casal que você sabe que vai ter bons conselhos para dar. Não abandone a igreja. Tentem ir para a igreja, participar da missa pelo menos aos domingos. Tente criar o filho de vocês dentro da igreja. Tente levar desde pequeno, no início é chato. Eu sei que meus filhos hoje já estão com 14, 12 anos, mas eles já foram pequenos, então choravam o tempo todo. Eu ficava lá no último banco da igreja. Quando começava a chorar, eu saía da igreja, ficava um pouquinho fora, depois eu voltava. Mas para quê? Para poder fazer com que os meus filhos tivessem esse contato com a igreja desde cedo. A gente só ama aquilo que a gente conhece. A educação que eu tive dos meus pais foi essa. Por isso eu perseverei na igreja. Por isso eu me tornei ministro da Eucaristia, por isso eu virei teólogo, por isso eu tive a oportunidade de servir tanto a Igreja Católica e venho servindo até hoje, dando as formações com o canal, sempre que posso, partilhando a palavra de Deus com as pessoas. Por quê? Porque eu tive um exemplo que veio da minha família, dos meus pais. Hoje eu sou casado, tenho os meus filhos e tento fazer a mesma coisa com os meus filhos. Às vezes é difícil, às vezes a gente não consegue, às vezes é muita tribulação, mas a gente precisa perseverar. Não deu certo num dia, tenta no dia seguinte. Ok? Mas vamos procurar crescer uma família firmes no propósito de sermos famílias santas em Deus, criando um núcleo que seja harmonioso, que eu queira estar em casa com a minha esposa, que os meus filhos queiram estar em casa, porque aquele é um ambiente saudável, onde a paz reina, onde Deus reina, onde o Espírito Santo paira sobre aquele lugar, percebe? Então, vamos fazer esse propósito. Tenta mudar um pouco a postura. Se a relação não está boa em casa com o esposo, com a esposa, tenta mudar, modificar a forma como você lida com ela ou com ele, para que as coisas fiquem diferentes. Converse mais, dialogue mais, grite menos ou não grite, o que é melhor ainda, né? Tenha um ambiente de paz em sua casa para que os seus filhos possam crescer nesse ambiente saudável de paz e de amor, mesmo em meio às tribulações, né? Nós não estamos isentos das tribulações. A palavra de Deus vai dizer que aquele que quer seguir a Cristo, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus fala aqui no Evangelho. Então, se eu quero seguir a Cristo, eu vou carregar a cruz, é inevitável. Jesus carregou a cruz, mas nem por isso ele se desesperou. Então, tenhamos nossa vida de oração, busquemos caminhar com Deus. A nossa família é a nossa missão. Josué vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, que você possa também servir ao Senhor, ter esse propósito como o profeta Josué teve, guiando o povo de Deus ali pelo deserto, dando sequência à missão de Moisés. Que nós possamos ser também profetas dentro da nossa família, da nossa casa, santificando nossa casa, nosso casamento a cada dia. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminha para outras pessoas, principalmente para casais que estão passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, para que eles também possam se fortalecer, buscar mais, estar próximos de Deus e criar
um casamento santo. Amém? Que Deus te abençoe, te fortaleça o seu casamento, a sua vida, para que possamos sim semear essa cultura de Pentecostes pelo mundo inteiro. Forte abraço, fique com Deus. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.